Bom dia, turma, tudo bem? Na aula de hoje, nós trataremos sobre o caderno 6, tá bom? A gente já inicia logo ele, tá? E vamos para o capítulo 1, tá? Que é a introdução à termoquímica, beleza? Pois vamos lá então. Então tá aí para vocês na tela, ó, capítulo 1, introdução à termoquímica. A gente nesse capítulo, né, tem que ter alguns objetivos, né? Avaliar aspectos qualitativos e quantitativos que envolvem os processos termoquímicos, né? E os conceitos que vocês devem aprender durante esses estudos, né? O que são processos endotérmicos e processos exotérmicos, entalpia, variação de entalpia, calor de formação ou entalpia de formação, calor de combustão, tá bom? Bora lá. A termoquímica, ela é uma área da química, tá bom? Muito importante que estuda as trocas de calor envolvidas em uma reação química. E nós, né, que somos amantes da química, né, estudantes e assim por diante, a gente pode usar esse conhecimento químico para melhorar a nossa vida, né? E aqui a gente no quadro tem, por exemplo, a imagem de um soldado em campanha, né? É muito, não sei hoje em dia como é que funciona direito, né? Mas é muito comum os soldados em campanha se alimentarem de alimentos industrializados que vêm dentro de embalagens. E essas embalagens possuem invólucros, ou seja, recipientes vedados com alguma substância química, que quando essas substâncias químicas entram em contato uma com a outra, ocorre, por exemplo, uma reação química ou uma dissolução, né? E esse processo pode liberar calor, liberar energia. E aí, esse calor liberado, essa energia liberada, pode, por exemplo, aquecer o alimento que está dentro da embalagem. Então, eu vou ler aqui a informação que aparece na minha tela. Talvez a minha imagem está sobre ela, tá? Quanto a aquecer as refeições sem fogo, soldados em campanha, por exemplo, utilizam um dispositivo chamado esquenta-ração sem chama. Esse dispositivo também é uma bolsa plástica dividida em duas partes, separadas por uma película. Uma das partes contém magnésio sólido e a outra contém água. Então, com certeza, quando os invólucros forem rompidos, né, o magnésio sólido vai se dissolver na água e esse processo ele vai ser exotérmico e vai liberar energia para o meio. Quer ver? Ó? Ao se romper a película, o magnésio entra em contato com a água, ocorre então uma reação que libera calor, deixando a bolsa quente, o que permite aquecer a comida. Tá, galera? Então, agora sim tá ok a imagem, ó, apareceu, não apareceu mais o soldado, apareceu somente o texto e aparece também para vocês a equação química, tá? Então, no caso aqui é o seguinte, ó, o magnésio, que é um metal do grupo 2A, né, alcalino terroso, ele é colocado em contato com a água, a reação química, formando uma base, o hidróxido de magnésio, mais hidrogênio. Esse processo está liberando calor e energia. E esse calor liberado vai aquecer o alimento. Tá? Então, temos aí a química, né, o conhecimento químico sendo usado a nosso favor. Vamos lá. Então, perceba que essa transformação, como já falei para vocês, libera calor. E por liberar calor, ela é dita um processo exotérmico, tá? Certo? Então, toda vez que um processo químico ou físico estiver liberando energia, ou seja, liberando calor, nós diremos que esse processo ele é exotérmico.
exo, para fora, tá? Aqui é um outro exemplo, tá bom? Quando um atleta sofre contusão, costuma-se colocar gelo no local. Atualmente, existe um produto chamado bolsa de gelo instantâneo, que na verdade consiste em nitrato de amônio, que é o NH4NO3, e água dentro de um invólucro plástico dividido em duas partes separadas por uma película. Para usar a bolsa, deve-se romper a película de separação, fazendo com que as duas substâncias entrem em contato. Rapidamente a bolsa fica gelada. Depois é só colocá-la no local da contusão, né? Então vocês veem mais direitinho, tá no livro de vocês, tá? Então nesse caso, ao invés de aquecer, nós vamos tirar calor, ou seja, resfriar o sistema, porque a dissolução do nitrato de amônio na água é um processo endotérmico, ou seja, acontece como? Absorvendo calor. E ao absorver esse calor, o sistema vai ficar o quê? Frio. E aí vai cumprir o mesmo papel do gelo. Logo, esse processo ele é endotérmico, né? De dentro, digamos assim. Tá bom? Tá aqui a reação, para vocês na tela. Deixa eu voltar aqui ligeirinho, ó. Então, a dissolução do nitrato de amônio em água vai absorver calor do meio para poder formar ou liberar o amônio e o nitrato, tá bom? Então, esse processo por absorver calor, não é liberar, é absorver calor, certo? Será um processo endotérmico. Então, aquele processo que libera calor para o meio, ele é dito processo exotérmico. Aquele processo que absorve calor do meio, ele é dito processo, tá, endotérmico. Então, liberou, exotérmico. Absorveu, endotérmico. É isso que nós estudaremos dentro desse capítulo 1. Tá bom, galera? E não podemos confundir calor com temperatura, né? No dia a dia, a palavra calor está relacionada a temperaturas elevadas, né? Por exemplo, que dia quente, que noite quente, né? Nossa, que calor! Mas na química, na física, tá? Calor significa o quê? Energia térmica. Energia térmica que pode ser transferida de um corpo para outro corpo, tá bom, galera? Então, quanto mais movimento as moléculas têm, quanto mais choque existe naquele sistema, maior é a quantidade de energia cinética, por exemplo, ou energia térmica. E aí vai, tá bom? Então, calor significa energia térmica transferida de um corpo para outro, tá bom? Isso acompanhado de uma variação de temperatura. Bora lá. Dentro das moléculas, dentro das ligações químicas, por exemplo, existem energias. Energia. Quando essas ligações são rompidas ou quando essas ligações são feitas, ocorre o uso de energia, né? Ocorre transferência de calor, digamos assim, tá bom? Então, a entalpia, que é o que nós estudaremos aqui dentro, por exemplo, ela está relacionada ao quê? Ao movimento das partículas, átomos e moléculas. Então, basicamente, a entalpia seria o conteúdo energético que existe dentro das partículas, dentro das moléculas, dentro das ligações, né? E assim por diante, tá? E, galera, e vai existir uma variedade de fatores, como já falei para vocês, movimento das partículas, átomos e moléculas, movimento dos elétrons ao redor do núcleo, ligações químicas, atrações intermoleculares, tudo isso envolve, tá bom? Entalpia, certo? Detalhe, é muito difícil, certo? Medir a entalpia de um sistema. Então, para nós no ensino médio, aqui dentro da química, por exemplo, o que nós estudaremos
é a variação da quantidade de energia, que é o que nós chamamos de ΔH, beleza? Como é que se calcula essa variação da quantidade de energia? Você vai pegar a energia final, ou quantidade de energia final, menos a energia inicial, ou quantidade de energia inicial, certo? Então, sempre que falarmos em ΔH, variação de entalpia é o estado final menos o estado inicial. Se esse saldo for positivo, o processo ele é endotérmico. Se esse saldo é negativo, o processo ele é exotérmico. Vamos analisar mais. Podemos medir quanto ela varia numa transformação que ocorre a pressão constante num recipiente aberto, por exemplo. Seu valor é igual ao calor liberado ou absorvido durante a transformação, considerando-se a pressão igual a 1 atm. Beleza. Galera, é possível medir essa entalpia, tem essa possibilidade, usando um calorímetro. É um equipamento, né, laboratorial muito parecido com a panela de pressão. Não é claro, mas é bem parecido. E você vai colocar a água, por exemplo, lá dentro, né, a pressão vai ser controlada. Tu vai ter um termômetro que vai medir o antes e o depois de colocar alguma coisa dentro daquela água, né? O sal, por exemplo, o açúcar e assim por diante. E aí você pode medir essa variação de entalpia, tá? Então, esse próximo slide está nos mostrando isso, né? Ó, determinação do calor envolvido numa transformação. Primeiramente, coloca-se uma quantidade conhecida de água no calorímetro, né? Já falei. E anota-se a temperatura indicada no termômetro. Então você vai colocar a água dentro do calorímetro e vai anotar a temperatura. Depois, adiciona-se então certa massa da substância e fecha-se o calorímetro, né? Tem que ser fechado. Beleza. 3. Agita-se a mistura cuidadosamente até a completa dissolução da substância. Anota-se a temperatura final indicada no termômetro. Numa transformação exotérmica, o calor liberado aquece a água e a temperatura final será maior que a inicial. Já numa transformação endotérmica, a temperatura diminuirá. Vamos pensar o seguinte: tu colocou uma substância X dentro da água que está no calorímetro. Então lá marcava uma temperatura, digamos 20 graus Celsius. É um exemplo. Quando você colocou a substância analisada dentro da água e percebe-se que a tua temperatura, né, que estava sendo marcada pelo termômetro, caiu, é porque esse processo absorveu o calor. E aí, né, claro, o termômetro vai indicar uma temperatura menor do que tinha antes ali. Agora, se eu colocar uma substância Y na água, no calorímetro, né, e eu perceber que a minha temperatura final marcada no termômetro ela é maior do que a que eu tinha no início, é porque aquele processo aconteceu liberando calor, né? E ali vai ser um processo exotérmico, digamos assim, tá bom? Por último, determina-se a quantidade de calor envolvida na transformação, sabendo-se que ela é proporcional à variação da temperatura da água. E para você fazer esses cálculos, né, você vai trabalhar com a equação da quantidade de calor, que com certeza vocês vão ver ou já viram na física, tá bom? Que é igual a M vezes C vezes delta θ. Bora lá. Quantidade de calor é o quê? O que é esse M? É a massa. Esse C é o calor específico da água. E o delta θ é a variação da temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. Ó, todos os dados estão aqui, ó, tá vendo? Certo? Ó, M é a massa da amostra.
C é o calor específico da água. Ó, quantidade de calor que deve ser fornecida a 1 grama de material para elevar sua temperatura a 1 grau Celsius. Né? Geralmente nós trabalhamos com 2 unidades, pode ser caloria ou pode ser o joule. O joule é o mais reconhecido pelo Sistema Internacional de Medidas, é o mais trabalhado, digamos assim, mas o caloria também é. E aí é importante que você saiba correlacionar esses dados. Então, 1 caloria é 4,18 joule, certo? Da mesma forma, se você tiver 10 calorias, você vai ter X joule, faz a regrinha de 3, e você vai saber quantos joule você tem, tá? Então, no caso, você vai trabalhar com isso aqui, relação de transformação. Ó. 1 caloria é igual a 4,18 joule, né? Se eu não me engano, a caloria é a quantidade de calor necessária, né, para aumentar 1 grau Celsius, né? Se não me engano é isso, 1 grau Celsius a temperatura que antes era de 14,5 para 15,5. Isso a gente vai chamar de caloria, né? Quantidade de calor necessária para tornar 1 grama de água 14,5 em 15,5 graus Celsius, tá bom? Eu acho que é o conceito de caloria, se eu não me engano, tá? Mas o SI trabalha mais com o joule. Beleza, gente, ó. Galera, então aquela fórmula lá, certo? Você pode trabalhar, você pode descobrir, por exemplo, a quantidade de calor, certo? Envolvida nesse sistema, né? Mas isso vai depender dos dados da questão. Geralmente, essa fórmula, essa equação, ela é muito trabalhada dentro da física. Aqui na química, nós pouco trabalharemos com ela. No nosso caso, nós trabalharemos mais com o ΔH, que é a variação de entalpia de um sistema, como eu falei para vocês, tá? É muito difícil se calcular a entalpia de um sistema. O que nós calculamos é a variação de entalpia. E como é que se calcula essa variação? A entalpia final menos a entalpia inicial. Geralmente, essas análises são feitas a partir de gráficos, onde esses gráficos têm os dados, né? E esses dados são colocados dentro dessa equaçãozinha aí, tá bom? Ó, por exemplo, vamos supor que você tem aqui um gráfico, aqui a entalpia, certo? A linha vermelha seria a entalpia inicial do sistema, a linha azul é a entalpia final. O que nós percebemos aqui analisando? Que a entalpia final ela é maior que a entalpia inicial. Então, esse ΔH aqui, ele vai ser o quê? Maior do que zero. E ele vai ser o quê? Positivo. Isso vai indicar que esse processo aconteceu absorvendo calor do meio. Então, sempre que a entalpia final for maior que a entalpia inicial, essa transformação, seja ela física, seja ela uma transformação química, ela é endotérmica. Ok? Tá aí, ó. Ocorre com a absorção de calor. A entalpia final é maior que a inicial. ΔH é maior que zero. Próxima. Observem que nesse próximo gráfico aqui, ó, a entalpia inicial ela está acima do que a entalpia final. Então, com certeza, esse processo para acontecer teve que liberar calor. Ó, onde está a entalpia inicial aqui, gente? Ó, a linha vermelha. Linha vermelha da entalpia inicial. A informação azul é a entalpia final. Tu tinha um processo antes de acontecer, aí ele acontece e vem para o azul. Então esse processo teve que ceder calor para o meio. Logo ele é exotérmico, certo? Então toda vez que a entalpia final for menor que a entalpia inicial, o processo ele é exotérmico, tá? ΔH é menor que zero. Tá aí, ó.
ocorre com liberação de calor, a entalpia final é menor que a inicial, tá bom? Então, ΔH é menor que zero, tá bom? Aqui são exemplos disso para vocês, ó. Por exemplo, talvez a minha foto, minha imagem esteja acima da informação, mas aqui na nossa tela nós temos a dissolução do cloreto de cálcio, é o CaCl2, é um sal, tá bom? Quando coloca-se esse sal na água, ele dissolve, né? Ocorre a dissolução, Ca2+, mais 2Cl-. Esse processo libera calor para o meio. Se libera calor para o meio, esse processo ele é o que? Exotérmico. Então, a dissolução de 1 mol de cloreto de cálcio, certo? Fornece 81,3 kJ de energia de calor. Isso aqui, galera, é o que nós chamamos, ó, de equação termoquímica. Por que equação termoquímica? Porque ela nos informa a quantidade de calor que foi liberada, 81,3 kJ, certo? Então, toda vez que esse valor aparecer, digamos que depois da seta, igual está aqui, ó, está indicando que o processo está liberando calor para o meio, tá bom? Então, é um processo exotérmico. E aqui seria o gráficozinho, ó. Perceba que não é difícil a análise. Aqui é antes da dissolução, ó, o sal. Quando coloca-se ele na água, ocorre a dissolução. Então, estado inicial, estado final. Aqui seria a entalpia do estado inicial, a entalpia do estado final. Então, quem é que tem maior entalpia? O estado inicial. Logo, esse processo ele é exotérmico. Beleza? Deu para compreender? Vamos para o próximo. No próximo slide, nós temos a equação termoquímica que representa a dissolução do nitrato de amônio, tá? NH4NO3. Esse sal, ao ser colocado na água, também dissolve. Só que para ele dissolver, ele vai absorver calor do meio. Então, esse processo, ele é o que? Endotérmico. Percebam aqui no gráfico que a entalpia dos produtos ela é maior que a entalpia dos reagentes. Por isso que o ΔH, ou saldo, ele é positivo, 25,7 kJ por mol. Então, 1 mol de nitrato de amônio dissolve ao absorver 25,7 kJ de energia. Então, processo endotérmico, tá? Sinal positivo indica que a dissolução é endotérmica. Beleza? E aí a gente encerra esse momento vídeo aula e vou aguardar vocês no plural para conversarmos sobre esses processos endotérmicos e exotérmicos dentro da termoquímica. Um grande abraço. A gente vai encerrar esse momento, tá?